Quando Deus amou você de uma tal maneira, Ele te revelou parte do plano dEle, que foi a entrega de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, para salvar-nos dos nossos pecados, foi uma parte do plano de Deus. Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e isso foi falado, foi avisado para os discípulos, que ficaram preocupados, porque quando Jesus partisse, quem ia dirigir, quem ia orientar, quem ia ensiná-los? Foi aí que Jesus disse: calma, fica tranquilo. No capítulo 14, versículo 1 em diante, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem preocupados. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês, depois eu voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Foi aí que Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vai, e muito menos o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nesse interstício da tua ida e da tua vinda, como é que nós ficamos? Quem vai cuidar de nós? Quem vai nos dirigir? Quem vai nos ensinar? Quem vai responder? Quem vai resolver as nossas indagações, questionamento? Quem nos vai dar direção? Foi aí que Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Outro. No grego tem duas versões para outro. A primeira é heteros, que significa mesma categoria. E a outra é allos, que significa o mesmo, idêntico. E quando Jesus disse: vos dará outro Consolador, Ele não estava dizendo que seria um outro diferente dele. Não é um outro da mesma categoria. Não é como uma maçã e uma laranja, tudo é fruta, mas é diferente. Maçã é fruta, laranja é fruta, mas o gosto é diferente, a espessura é diferente, o suco é diferente. Mas quando Jesus diz, quando a Bíblia fala de outro, na tradução do grego, esse outro é de allos, ou seja, se é uma maçã, eu vos darei outra maçã, não apenas outra fruta, mas outra maçã. Então Jesus disse: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, igual a mim. Por que igual a Ele? Porque era Ele mesmo em espírito que viria sobre o povo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele está assentado no trono. O trono não está vazio, Deus está assentado no trono. Isso significa que Ele tem todo o poder e que Ele reina eternamente. Então há um trono para Deus nos céus. A Bíblia diz que Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Então há um trono para Jesus nos céus. Diga assim: há um trono para Deus nos céus. Diga bem forte: há um trono para Jesus lá no céu. Aí eu pergunto para você: existe em algum lugar na Bíblia falando sobre um trono para o Espírito Santo nos céus? Não, não existe um trono para o Espírito Santo nos céus. Mas ao mesmo tempo Ele é entronizado, porque existe um trono para o Espírito Santo. Só que esse trono está aqui na terra. E esse trono do Espírito Santo não é uma das principais cadeiras da ONU, não é uma das principais cadeiras dos maiores poderes políticos, ou comerciais, ou empresariais. Esse trono do Espírito Santo é o coração de todo aquele que crê. Se você crê na palavra de Deus, e se você recebeu Jesus como teu Salvador, você é o trono do Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. É em você que Ele mora, é em você que Ele habita. E a Bíblia diz em Coríntios: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmão, você pode entender isso? O Espírito de Deus habita em você. Levanta sua mão para o céu e diga: o Espírito de Deus, bem forte, o Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus habita em mim.
Levanta a sua mão, fecha os seus olhos, imagina isso e diga: o Espírito de Deus habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Jesus, Ele vive em mim. Deus, Ele vive em mim. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Isso é algo tremendo. Às vezes nós fazemos algumas declarações, mas não paramos para pensar e imaginar. Quando eu digo que o Espírito de Deus habita em mim, não é qualquer coisa, não é um espírito qualquer. Estamos falando do Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas na criação dos séculos. Você pode entender isso? Estamos falando do mesmo Espírito que dirigia o povo no deserto. O povo estava sem direção, sem orientação. Então Deus envia o teu Espírito para dirigir o povo. De dia, naquele deserto, aparecia uma nuvem. E essa nuvem era a direção para o povo. Havia uma ordem: quando a nuvem sair, vocês levantam acampamento e saem debaixo da nuvem. Quando a nuvem parar, vocês parem e montem acampamento. Eles tinham uma nuvem para seguir. Essa nuvem então dava direção para o povo, porque no deserto não havia estrada. Mas Deus dirigia o povo através do teu Espírito como uma nuvem. Mas Deus cuida de nós de uma forma tão sobrenatural, que eu não tenho medo de dizer ou responder para alguém como eu respondi ontem à noite, quando eu saí da igreja, passei em determinado lugar e alguém disse assim: ô pastor Sidney, como é que o senhor está? Eu disse: eu estou bem melhor do que eu mereço. Porque Deus tem cuidado de nós. A sua graça e a sua misericórdia é sobre as nossas vidas.